E aí, vamos estudar a palavra do Senhor? Vem comigo que com certeza Deus tem algo para falar com você. Se reservem, amados, um tempo para estudar a palavra, para meditar na palavra, seja ao acordar. Se você trabalha pela manhã, acorda um pouquinho mais cedo, tira um tempinho, 10 minutos, 20 minutos, mas que seja um tempo de qualidade para que você possa estar com o Senhor, para que você possa ouvir e sentir o que o Senhor tem para você neste dia, porque certamente todos os dias, todos os momentos, Deus quer falar conosco, Deus tem uma mensagem para nós e nós não podemos ignorar isso, nós não podemos passar despercebido, porque muitas vezes há livramento e também muitas vezes a perda de bênçãos, porque nós passamos despercebidos com o que o nosso Deus tem para nos dizer. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, versículos 6 a 10, que vai contar a cura de um mendigo aleijado. E diz assim: Disse Pedro, quando já havia encontrado o homem à porta formosa, à porta do templo. E Pedro disse a ele: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Queridos, qual a lição que esse momento nos traz? Primeiramente, o discurso de Pedro, a fala de Pedro para o aleijado. Ele diz que ele não tem prata e ele não tem ouro, mas o que ele tem, ele vai dar. E o que era que Pedro tinha naquele momento? O poder de curar em nome de Jesus. Ele tinha o nome de Jesus na sua boca, no seu coração e no seu espírito. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era conduzido pelo Espírito Santo e isso fez com que ele pudesse gerar a cura naquele aleijado que há tantos anos ficava à porta do templo mendigando esmolas para sobreviver. Mas isso aqui nos mostra, queridos, que nem sempre o que nós precisamos é algo material, mas sim espiritual, de cura, libertação. Nós precisamos, muitas vezes, de alguém que nos levante com palavras de ânimos vinda do Senhor. E assim, só assim nós poderemos ficar firmes. Porque logo em seguida, o texto diz que, segurando-o pela mão, Pedro o ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pedro não somente deu a palavra a ele, Pedro não somente proferiu a palavra de cura para que ele ficasse totalmente bom, totalmente curado. Pedro estendeu a mão para ele e o ajudou a levantar. E o texto diz
que imediatamente após esse ato de ajuda de Pedro, ajuda física, os tornozelos e os pés daquele homem ficaram firmes. Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes nós somos chamados a dar uma palavra de ânimo para alguém que necessita, uma palavra de incentivo, as nossas orações de intercessão, mas muitas vezes nós precisamos agir, nós precisamos dar a mão para aquela pessoa que a gente sabe que não vai conseguir sozinha. Quantos anos aquele homem estava sentado ali, que não conseguia andar, e provavelmente ou ele nunca andou na vida, ou em um determinado momento ele perdeu a capacidade de andar e ele já não se recordava mais de como andar, de como se equilibrar. E a ajuda de Pedro, ao fazer ele ficar de pé, foi fundamental para que ele firmasse os pés e os tornozelos e recomeçasse a sua caminhada. Porque ali ele recomeçava, ele começava uma vida nova. E muitas vezes nós precisamos fazer isso na vida das pessoas que a gente ama. Nós precisamos dizer: vem comigo, vamos ao culto. Vem, eu vou ler a palavra com você. Vem, vamos escutar um louvor. Vem, vamos ali tomar um vento, conversar sobre a vida. Estou aqui para te escutar. Isso é fundamental, queridos. É fundamental quando nós queremos levar a palavra de Deus, quando nós queremos ser pregadores do Evangelho, quando nós queremos ser como Pedro foi com esse homem. E mais à frente, diz que esse homem entrou no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus, feliz da vida com a nova fase que ele começara naquele momento. E as pessoas que estavam lá reconheceram ele. Reconheceram que era um homem, era um mendigo que ficava sentado naquela porta. E eles ficaram perplexos e admirados com o que tinha acontecido com ele. E muitas vezes, a maioria das vezes, eu acho que na minha vida, na sua vida, eu tenho certeza, na minha vida e na sua vida, em algum momento, alguém já olhou para você e disse: mas você? Não, eu não posso acreditar. É você mesmo? Mas você era assim, você agia assim, você falava assim, você se vestia assim. Só que quando Deus entra na nossa vida, quando Deus chega na nossa vida, quando nós somos ajudados por pessoas que Deus envia, porque Deus envia as pessoas para nos ajudar, acontece o sobrenatural, acontece a modificação, acontece a libertação, a transformação, a metanoia. E nós não somos mais aquele mendigo, nós não somos mais aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquela filha, aquele pai, aquela mãe. Não, nós não somos. Nós fomos transformados e isso faz com que as pessoas fiquem perplexas, porque muitas vezes elas não acreditam na nossa mudança. Só que elas vão ter que reconhecer você e o que Deus fez na sua vida. E eles não poderão negar em hipótese alguma que foi Deus. Eles não poderão dizer que foi você sozinha. Eles não poderão dizer que foi um curso de autoajuda ou então o tempo passou e ela se transformou. Não.
se nós não tivermos força de vontade, se nós não buscarmos transformação em Deus, nada acontece. Se nós não esperarmos o tempo certo das coisas acontecerem, talvez a gente possa até mudar, achar que vamos mudar, mas logo a gente volta a ser o que era antes. Quantas pessoas passaram por esse mendigo ao longo dos seus 40 anos, porque na palavra fala que ele tinha 40 anos, um pouco mais de 40 anos. Quantas pessoas passaram por ele? Algumas jogaram umas moedas, outras passaram despercebidas, outras xingaram, outras nem olharam. Mas no momento certo, no tempo certo, apareceu quem? Pedro e João. Deus os levou até o templo e eles encontraram este homem e transformaram a vida deste homem e fizeram com que todos que um dia zombaram, um dia ignoraram, um dia falaram, reconhecessem que Deus era na vida dele, que Deus foi na vida dele, que Deus transformou a vida dele, que Deus curou, salvou e libertou. E assim vai ser na tua vida. E assim vai ser na vida de cada um que está me escutando, na minha vida. Cada um aqui, no tempo certo, o Senhor vai enviar alguém para te ajudar. Esteja atenta aos sinais. Esteja atenta, porque este homem com certeza estava atento. Eu tenho certeza que esse homem olhava cada pessoa que passava por ele, na esperança de que alguém pudesse ajudá-lo. E o momento chegou, Pedro chegou. Então eu quero encorajar vocês a não desistirem, a continuarem a caminhada, a continuarem acreditando que a transformação que você deseja vai acontecer, que a libertação que você deseja vai acontecer. E se Deus te chamar para ser Pedro, vá sem hesitar. Vá ao encontro de quem precisa. Dê a palavra de ânimo que alguém precisa. Estenda a mão a quem precisa. Porque você vai estar fazendo o que Deus te chamou para fazer. E se porventura você está como o mendigo da Porta Formosa, espere, porque alguém vai estender a mão para você. E não vai ser qualquer pessoa, vai ser alguém enviado de Deus. Amém? Que o dia de vocês seja maravilhoso e que essa palavra arda no coração de vocês e vocês possam refletir, pensar, meditar nessa palavra. Que o devocional de vocês hoje seja baseado nessa história. Amém? Deus abençoe.